Bruna, sou psicóloga clínica cognitivo-comportamental e hoje iremos abordar sobre o assunto os tipos de pensamentos. Muitas vezes passamos por situações que a gente acredita que é a própria situação que determina aquela consequência, aquelas atitudes que a gente tem depois. Porém, não é bem dessa forma. Os pensamentos, eles surgem de formas espontâneas que o cérebro nos fornece quando a gente está diante de alguma situação que possa ser interpretada de uma forma então mais saudável ou de uma forma não saudável como a gente está interpretando. Porém, elas passam a ser tão verdadeiras para a gente que costumamos a acreditar nela, praticamente aí 100% no que a gente está pensando. Embora as outras pessoas ao redor nosso informem ou dizem para a gente que não é bem daquela forma que está acontecendo, mas por acreditarmos fielmente nessa interpretação que a gente fez diante de uma situação, de um evento, que pode ser um evento estressante, um evento que traz algum sofrimento, a gente acredita nessa situação, então, de uma forma muito concreta. Vamos falar então um pouquinho sobre os pensamentos. Listei 3 tipos deles, alguns que são os mais comuns no dia a dia e para ficar mais fácil também de vocês identificarem na rotina de vocês. O primeiro deles é então o pensamento de tudo ou nada, ou mais conhecido como o pensamento 8 ou 80. O que seria esse pensamento? Quando são as extremidades de alguma situação que está acontecendo. Então, ou está tudo bom ou está tudo ruim. Então, se eu não sou uma pessoa muito boa porque fiz algumas coisas erradas, então logo eu sou a pior pessoa do mundo. Ou eu não consegui fazer algo certo, atingir o que eu queria, de uma forma correta, e eu sou a pior pessoa do mundo também. Então esse é o tipo de pensamento mais conhecido como 8 ou 80 que a gente vê muito no dia a dia. O segundo pensamento que eu listei é a catastrofização, que é muito conhecido também. O que seria esse pensamento? A gente tem os dois lados, que é o pensamento positivo e o ponto negativo. Então, muitas vezes a gente acaba só visualizando o ponto negativo da situação, embora as outras pessoas ao redor nos informem que tem algo positivo, que a gente não está conseguindo enxergar, mas a gente sempre acaba olhando só para esse lado. Então, por exemplo, quando acontece algo de ruim, uma situação que foi semelhante à minha, eu já passo a enxergar, a interpretar aquela situação que vai acontecer novamente comigo e que vai me afetar também. Uma outra situação também, às vezes um problema que você está passando na empresa, com seu chefe ou com a equipe de trabalho. Muitas vezes a gente acaba perdendo a noite de sono, justamente pela forma que a gente está interpretando essa situação. Então ela passa a ser algo de ponto negativo que a gente não está conseguindo enxergar o outro lado da situação. Então a gente acaba perdendo às vezes a noite de sono, de preocupação, por não conseguir enxergar as outras qualidades e outros pontos que podem existir. E por último, que é a desqualificação, que a gente vai falar hoje, é onde a gente não percebe aquela qualidade que a gente tem, ou que outra pessoa tem, ou que a situação está nos oferecendo. Então, um exemplo disso é quando eu fui bem numa prova, que eu estava esperando há muito tempo, eu fui bem, eu consegui passar nessa prova, mas eu acabo sempre falando de uma maneira como se qualquer outra pessoa poderia ter conseguido isso. Ou então, estava concorrendo a uma vaga de emprego, mas eu passei, consegui entrar no emprego, porém, qualquer outra pessoa também, qualquer tipo de pessoa poderia ter conseguido esse emprego. Então eu não olho para as qualidades e aquilo que eu fiz para conseguir esse emprego, eu acabo me desqualificando aquelas qualidades que eu tenho. Então, sempre acabo deixando isso de lado, e isso acaba também prejudicando no dia a dia, em todos os contextos da minha vida. Para quem tiver interesse em continuar nos acompanhando, no próximo vídeo iremos então falar sobre a forma como a gente pode lidar com esses pensamentos para combater eles e ter uma melhor qualidade de vida, tanto emocional, com os nossos pensamentos também.
Para quem tiver interesse ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone 996-23-2119 ou pela página do Facebook, enviando também as suas dúvidas, as suas perguntas, ou por e-mail, se você preferir, que é o bvs_ira@hotmail.com. Obrigada.